Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu resolvi gravar esse vídeo para poder conversar com vocês um pouco sobre o nosso conteúdo. Vocês devem ter reparado que eu estou enviando para vocês os conteúdos das atividades autorreguladas. Então, na verdade, eu estou fazendo isso porque o Estado ele está disponibilizando material impresso para os alunos que não estão acessando a plataforma pelas atividades autorreguladas. E aí, eu resolvi, então, trabalhar as atividades autorreguladas para que a gente fique com o mesmo conteúdo, os dois grupos, né? O grupo que está acessando a internet e o grupo que não está podendo acessar a internet. Então, hoje, eu queria meio que condensar um pouco essas atividades que eu já mandei para vocês até agora. Eu mandei para vocês um texto sobre cultura, um texto sobre ideologia e um texto sobre cultura de massa e internet. Tá? Esses textos, eles têm, na verdade, uma sequência lógica e eles estão muito bem casados, muito arrumados. Né? Na verdade, a apostila ela vai partir do conceito de cultura, do conceito de ideologia, para depois juntar duas coisas na ideia de cultura de massa e indústria cultural. Então, olha só, eu preparei aqui para vocês um PowerPoint. Eu vou compartilhar com vocês esse PowerPoint e vou explicando à medida em que for passando os slides. Ok? Vamos lá? Aqui. No primeiro slide, eu coloquei o conceito de cultura. Cultura, ideologia e internet. Então, segundo o antropólogo Taylor, Edward Taylor, cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, você vê aqui que a cultura seria, então, todo o conhecimento, toda a forma de perceber, sentir todo o conjunto de signos, todo o conjunto de significados que uma determinada sociedade ou um determinado grupo dentro dessa sociedade produz. A cultura, portanto, é um complexo, é um todo. Ela inclui o conhecimento, as crenças, a arte, as leis, os costumes. Ou seja, a maneira como aquela sociedade quer viver, a maneira como aquela sociedade se organiza, a maneira como aquela sociedade vive e se relaciona, tudo isso pode ser visto como a cultura. Então, para a antropologia, todos os aspectos da vida social, toda a maneira como as pessoas se relacionam, todas as maneiras pelas quais as pessoas se relacionam, podem ser vistas como a cultura. Né? Ressaltando que a cultura ela tem a ver, então, com o todo da sociedade, ou ela pode fazer referência a um grupo específico. Nós temos hoje, na nossa sociedade ocidental, vários grupos que a gente chama de tribos. Você tem os surfistas, os roqueiros, os punks, os funkeiros. Esses grupos, eles também podem construir subculturas dentro dessa cultura ocidental, culturas próprias, com uma linguagem própria, com significados próprios, com uma noção própria daquilo que eles entendem enquanto forma de relacionamento. Então, a cultura ela é vista como esse complexo, esse conjunto de aspectos que formam as relações humanas e a forma como a sociedade se vê, se enxerga através dos seus símbolos e dos seus signos. Ok? Bom, já a ideologia, no senso comum, a ideologia pode ser vista como um ideário. Ou seja, a ideologia é a forma como alguma sociedade, uma sociedade ou grupos dentro dessa sociedade percebem o mundo através de ideias, de pensamentos, de doutrinas. E essa ideologia normalmente orienta esse grupo para suas ações, que são, na maioria das vezes,
ações políticas. Tá? Então, você tem grupos que possuem ideias, um ideal de vida em comum, e esses grupos, né, acabam formando essas ideologias. Então, a ideologia seria, nesse sentido mais amplo, né, no sentido lato da palavra, um conjunto de ideias, de doutrinas, de pensamentos. Então, a gente pode dizer que os partidos políticos, por exemplo, eles têm determinadas ideologias que são expressas nos seus conteúdos programáticos. Então, quando a gente vai, se vocês acessarem, por exemplo, na internet, a página dos diversos partidos políticos, vocês vão perceber que lá, nesses sites, os partidos políticos vão expressar a sua visão de mundo, o que eles entendem que seria uma sociedade que, para eles, seria considerada uma sociedade ideal. Né? E, a partir daí, eles colocam, né, as premissas para se alcançar essa sociedade ideal. Então, a ideologia, ela não é algo necessariamente negativo. Né? Hoje em dia, a gente ouve muito se falar contra a ideologia, mas ela não é absolutamente algo necessariamente negativo. Né? Ela pode ser, sim, um sentimento, né? Um conjunto de ideias que é compartilhado por pessoas dentro de uma sociedade ou de grupos dentro dessa sociedade. Ok? Bom, no entanto, como todo mundo sabe, a gente vive numa sociedade capitalista, né? A sociedade que é voltada para questões relacionadas ao consumo. Nesse sentido, a cultura ela pode ser utilizada como um mecanismo de controle. Ou seja, ela pode servir para definir um certo tipo de comportamento e visão de mundo, característico de um grupo, como se fosse a visão de toda uma sociedade. Então, a cultura ela pode ser utilizada como uma ferramenta para que você possa disseminar uma determinada visão de mundo entre todos os indivíduos daquela sociedade. Então, na sociedade capitalista, a gente tem um modo de vida burguês, né, que é baseado em noções de consumo e riqueza, característicos do sistema capitalista. Ou seja, nós vivemos num mundo onde o nosso valor está intrinsecamente ligado à nossa capacidade de consumo, aos bens que nós temos. Né? Quanto mais, entre aspas, bem-sucedido financeiramente uma pessoa mais bem vista ela é nessa sociedade. E isso acaba naturalizando um determinado tipo de comportamento. O que quer dizer naturalizar um determinado tipo de comportamento? É transformar alguma coisa como se fosse natural, como se fosse universal, como se sempre tivesse sido assim, ou como se sempre as pessoas vivessem daquela forma. Então, na sociedade capitalista, o consumo acaba sendo naturalizado como a finalidade última de uma vida bem-sucedida. Todo mundo, de uma certa forma, acaba achando natural pautar a sua vida e pautar a sua felicidade na quantidade de bens que você consegue adquirir, ou num excelente trabalho que você consegue, um salário excelente que você consegue, e isso acaba sendo visto como uma vida bem-sucedida. E aí você pode pensar assim, mas não é? Isso é exatamente a naturalização. Quando você transforma algo que é específico de um modo de vida, quando você transforma algo que é específico de uma maneira de enxergar o mundo, como se aquilo fosse algo absolutamente natural. Ah, sempre foi assim. Não é verdade. Nem sempre foi assim. O sistema capitalista ele começa a se consolidar ali por volta do século XVIII, no mundo, ali no início da Idade Contemporânea, junto com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, e, portanto, ele tem pouco tempo de vida, historicamente falando. No entanto, a sensação que a gente tem é que o mundo sempre foi assim. Por quê? Porque essa cultura do consumo, essa cultura da vida baseada na riqueza, acabou sendo naturalizado e é visto pela maioria dos membros da sociedade, independente da sua condição social, como sendo absolutamente normal. Ok?
Bom, Karl Marx, que a gente já cansou de ver, né, que é um dos clássicos da sociologia, junto com Max Weber e Emile Durkheim, vai pensar a ideologia exatamente nesse sentido. Para ele, a ideologia, então, seria uma falsa consciência. Ou seja, os trabalhadores, embora sejam explorados nas fábricas, embora sejam submetidos a pesadas horas de trabalho em troca de um salário, gerando, assim, aquilo que eu já expliquei para vocês, a famosa mais-valia, que é o lucro dos patrões. Apesar disso tudo, os trabalhadores se sentiriam impelidos, como se eles fossem empurrados para um estilo de vida que vai garantir a sua própria dominação e exploração. Por quê? Porque eles não têm a consciência, eles não têm a percepção dessa exploração. Na medida em que o sistema capitalista vai vender a ilusão de que o consumo seria algo acessível a todos os membros da sociedade, né? Bastando para isso que as pessoas se esforçassem o suficiente. É a tal da meritocracia, né, que vocês também já devem ter ouvido falar. Ou seja, não importa de onde eu vim, não importa a minha condição social, desde que eu me esforce bastante, desde que eu me esforce o suficiente, eu vou conseguir, né, atingir esse determinado estágio de consumo e esse padrão que a sociedade coloca como absolutamente normal. Ok? Então, Marx vai pensar a ideologia como a falsa consciência, a ideia que as pessoas têm de que aquele modelo de vida ele é natural, ele é único, né? E essa ideologia ela é muito difundida, como eu falei anteriormente, por essa cultura utilizada como mecanismo de controle. Como é que essa cultura funciona como mecanismo de controle? Através, sobretudo, da chamada indústria cultural. A indústria cultural, assim, seria responsável por difundir uma visão de mundo, uma ideologia, através da produção de bens e serviços culturais. Né? Então, nós temos todo um complexo de indústrias, todo um conjunto de ações, né, que vão atuar no sentido de vender mesmo. Vender, a palavra é essa, vender essa visão de mundo. Né? Isso vai fazendo com que as pessoas, gerações após geração, né, geração após geração, acabem se sentindo impelidas a participar dessa ideia do consumo. Né? Quem é que a gente conhece que vive uma vida diferente desses padrões? A maioria das pessoas que a gente conhece tem uma noção de felicidade muito atrelada a essa ideia de consumo. Isso não é natural, repito. Isso foi naturalizado pela cultura utilizada como mecanismo de controle e, sobretudo, pela indústria cultural. A indústria cultural, assim, é responsável por difundir essa ideologia do consumo. Tem um teórico italiano chamado Antonio Gramsci. Né? Gramsci foi um italiano que viveu ali nos anos 30, 40 na Itália. Ele acabou sendo preso e acabou sendo morto na prisão dos nazistas, né, e dos fascistas italianos na Segunda Guerra Mundial, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Mas antes, o Gramsci ele cunhou a noção de hegemonia. A hegemonia, para ele, seria o processo pelo qual uma classe dominante consegue fazer com que sua visão de mundo seja aceita pelos dominados. Então, eu, como dominado, como alguém que sou membro da classe explorada, né, acabo, através da hegemonia, internalizando, é como se entrasse em mim essa noção de mundo baseada no consumo, baseada na riqueza. Né? Eu internalizo essas práticas, eu internalizo essa visão de mundo através das instituições públicas, o Estado, a escola, enfim, todas as instituições que conformam a sociedade e instituições privadas, sobretudo as empresas que o tempo todo martelam para a gente. Né? Quando eu falo disso, eu lembro de um personagem da televisão que ficava lá vendendo no canal a cabo lá de venda, que ele ficava para as pessoas: compra, 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 compra. Quer dizer, você como se a felicidade tivesse atrelada a essa questão do consumo. Bom, um outro sociólogo que vai pensar essa questão é um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. Bourdieu ele vai criar a noção de violência simbólica, né? Que é exatamente para pensar essa questão da dominação
que não se dá através da coerção física. Você não é obrigado a sair comprando. Ninguém bota uma arma na sua cabeça para que você saia comprando, para que você saia consumindo. Né? Mas essas regras são impostas pelas classes dominantes como se fossem naturais. Mais uma vez, a questão da naturalização aparecendo aqui. Né? Então, as regras impostas pelas classes dominantes como se fossem naturais acabam impelindo, meio que coagindo mesmo as pessoas a viver esse modelo de vida. Então, para Bourdieu, isso é uma violência. Só que isso não é uma violência explícita. Essa violência ela não é feita através da coação física. Ninguém vai na sua casa, pega você, te obriga a ir para o shopping para consumir. Mas eles entram na sua casa de outra maneira, através dos filmes que você assiste, através dos programas de televisão que você assiste e, sobretudo, hoje em dia, através dos sites que você navega na internet, que vendem uma visão de mundo que acaba impregnando o tecido social no sentido de que ele haja como um consumidor voraz, associando isso, repito, mais uma vez, à felicidade. Esse termo indústria cultural ele foi criado pelos intelectuais da escola de Frankfurt, como Adorno, Horkheimer, tem outros, né? Benjamin, Marcuse, tem vários outros. Mas eu coloquei os dois aqui que mais se destacam nessa questão. Então, para eles, a indústria cultural, então, é responsável pela produção em larga escala de produtos culturais que visam disseminar uma determinada visão de mundo. Por exemplo, o cinema. Né? O cinema norte-americano, Hollywood, é um dos tipos mais bem acabados dessa perspectiva. Então, a gente assiste os filmes, a gente assiste as séries, e nesses filmes e nessas séries, muitas vezes sem perceber, muitas vezes através de mensagens subliminares, nós somos impelidos a adotar, enquanto sociedade, um padrão de consumo, um padrão de comportamento, um modo de vida baseado no ideário da classe dominante, segundo Marx, a burguesia. Então, no capitalismo, a indústria cultural ela tem um papel fundamental, na medida em que ela vai produzir em larga escala produtos que vão disseminar uma determinada visão de mundo. A indústria cultural ela ganha ainda uma força muito grande a partir da criação da internet. Por quê? Com a internet, você ainda acentua a disseminação dessa visão de mundo. Seja através dos programas, dos aplicativos de streaming, você tem a Netflix, a Amazon, uma série de outros aplicativos que você pode ir lá, o Telecine, o HBO Go, enfim, tem um monte de aplicativos que você pode, que facilitam, vamos dizer assim, o consumo desses bens culturais, o consumo desses bens que vendem, que disseminam essa visão de mundo. Então, com a internet, com o Facebook, com o Instagram, o Instagram seria, acho que, uma das obras mais bem acabadas dessa indústria cultural pela internet. Você tem lá pessoal que frequenta esse aplicativo e fica lá seguindo os seus modelos, entre aspas, de perfeição. São pessoas, normalmente muito bonitas e tal, muito atraentes, que ficam ali vendendo aquele estilo de vida e aproveitam também para vender roupa, para vender, enfim, óculos, para vender uma série de produtos que são produzidos pelas empresas. Então, a internet ela vai potencializar essa questão da indústria cultural na medida em que ela possibilita, de forma absolutamente avassaladora, que essa disseminação de valores culturais acabe se espalhando por todo o planeta, num modelo que a gente chama de transnacionalização. Quer dizer, o capitalismo, a produção de bens e consumos, bens de consumo, duráveis e não duráveis, bem como o próprio mercado financeiro, acaba se conectando de maneira global no processo que a gente conhece como globalização. Então, assim, gente, para resumir, esses 3 capítulos das atividades autorreguladas, eles vão falar
exatamente dessa questão, né? Eles vão falar sobre a questão da dominação, né? Da dominação que o sistema exerce através dessa indústria cultural, como de forma muito sutil, nem tão sutil assim, mas enfim, de uma forma escamoteada, vamos dizer assim, né? Essa indústria cultural tenta vender para a gente uma visão de mundo onde a questão do consumo, onde a questão da riqueza, ela é absolutamente prioritária. Então a gente acaba vivendo num mundo onde nós somos impelidos, né, nós somos empurrados mesmo, né, a compartilhar desses valores, né, dentro de uma ideologia, portanto, dentro de uma visão de mundo que prega que você é aquilo que você tem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, eu estou à disposição aqui de vocês. Tentem fazer os exercícios que eu coloquei lá na plataforma. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Ok? Um abraço, gente.